CombSort, ou traduzindo, algoritmo de Paint, é um algoritmo de ordenação relativamente simples e é classificado como algoritmo de comparação e trocas. Ele é associado com o Paint por ter um espaçamento, ou gap, entre cada cerda. Foi desenvolvido em 1980, mas só foi popularizado por Stephen Lacey e Richard Box em 1991. O algoritmo pode ser considerado uma evolução do Bubble Sort, porém tem uma certa instabilidade. A lógica do algoritmo tem como base a reordenação de diferentes pares de valores múltiplas vezes, parecido com o Bubble Sort, mas consideravelmente mais eficiente. O Bubble Sort tem um gap, espaçamento ou distância de 1, enquanto o CombSort tem um gap definido pelo fator de encolhimento, normalmente 1.3. Ou seja, ele utiliza o comprimento do vetor dividido por 1.3 e repete o processo ordenando os valores até a diferença ser 1, isso considerando valores arredondados caso necessário, e utiliza esse valor como gap até estar completamente ordenado. O fator de encolhimento 1.3 é usado na maioria das vezes por ter sido considerado o mais eficiente após diversos testes, sendo esse a base da eficiência do algoritmo. Agora farei uma demonstração do algoritmo de forma mais visual, utilizando o tamanho do vetor dividido pelo valor do gap. Agora eu vou mostrar o funcionamento do algoritmo que nosso grupo desenvolveu. Eu vou fazer passo a passo do funcionamento do código, então no final eu vou fazer uma demonstração
da execução dele. Ele começa escaneando duas variáveis. Uma delas decide o tamanho do vetor e as outras vão decidindo o valor de cada posição do vetor. Essa primeira parte da função basicamente só escolhe qual vetor vai ser ordenado. A verdadeira ordenação ocorre dentro dessa função CombSort. Dentro da função, primeiro é exibido o vetor que está prestes a ser ordenado, e a principal parte da ordenação ocorre dentro desses dois fors. Esse for de dentro age de forma bem semelhante ao for em um bubble sort, pois ele compara valores da casa n com valores da casa n mais gap. A única diferença desse código para um código do bubble sort é que aqui gap pode ser qualquer valor diferente de 1. Isso só depende do tamanho do vetor que vai ser ordenado. Fora desse for, há esse for que vai decidir o tamanho do gap. O funcionamento do código então é basicamente um bubble sort que vai comparar valores de n com n mais gap, sendo que gap é um valor que vai diminuindo constantemente por um fator de 1.3. Esse for vai parar assim que gap for igual a 0, ou seja, o valor mínimo que gap pode ter aqui é 1. E nesse caso ele vai agir de forma idêntica ao bubble sort. Depois de cada iteração dessa, ele vai exibir os números sendo comparados no momento para facilitar um pouco a didática. Por fim, ele vai mostrar também o número total de verificações e o número total de trocas efetuadas, para podermos comparar melhor com outros métodos de sorte. Agora eu vou mostrar o algoritmo em execução, como ele ordena os vetores. Primeiro eu vou escolher o tamanho, vou colocar 15, e aqui ele vai pedir o valor individual de cada número. Eu já preparei um vetor de 15 números escolhidos aleatoriamente, de 0 a 100. E aqui é possível ver como ele faz o sort. Então a gente começa aqui primeiro com o nosso vetor não ordenado. E a cada iteração ele vai comparar dois números. Os números que ele compara são representados entre essas setinhas aqui. No caso ele está comparando 59 e 70. Você pode ver que o gap é de 11, que é igual a 15 dividido por 1,3. 15 é o tamanho do vetor. E ele vai fazer, agora ele vai comparar, na próxima etapa vai comparar 17 com 18, que são os dois números de posição somado 1 com o que a gente tinha anteriormente. Ele vai fazer isso até que um dos números atinja o limite do vetor. Aí ele vai voltar a comparar o primeiro com agora um gap diminuído novamente para um fator de 1,3. Então agora o novo gap seria 8, que é 11 dividido por 1,3. O código vai fazer isso até que ele chegue aqui num gap de 1. Então ele vai comparar o número com o número à frente ou com outro número à frente dele, igual um bubble sort. E aqui no final tem o resultado do vetor ordenado. Você pode ver, está em ordem crescente. Foi um total de 70 etapas, né? E ele só fez 14 trocas, que é um número bem mais razoável que num bubble sort, por exemplo. Levariam muito mais trocas. Nesta parte do trabalho, eu, Virgílio, apresentarei o Big O, as vantagens e desvantagens de um pseudocódigo do algoritmo de ordenação CombSort. CombSort é um algoritmo de performance variável com base na ordenação inicial dos elementos do vetor, ou seja, seu Big O varia cada vetor, sendo que na melhor das situações é n log n, nas piores é de n ao quadrado, e na maioria das situações é de n ao quadrado sobre p ao quadrado. CombSort possui três grandes vantagens. Primeiro, é um algoritmo de simples implementação. Segunda, é um algoritmo totalmente iterativo, então não é utilizada a recursividade. Terceira,
ordenação ocorre no próprio vetor, então ele utiliza pouca memória secundária nessa ordenação. Por isso a complexidade espacial é 1. E possui duas grandes desvantagens que fazem com que ele quase nunca seja utilizado na prática, e sim com fins didáticos na maioria das vezes. Primeiro, ele é instável, como foi apresentado aqui, ou seja, sua eficiência é variável a cada vetor ordenado. Segundo, o tempo de execução cresce exponencialmente conforme aumenta o tamanho do vetor, como se percebe que na maioria das situações sua complexidade é quadrática. Aqui está um pseudocódigo de uma função que ordena um vetor de tamanho n de forma crescente. Inicialmente cria-se uma variável distância com o valor que preferir. A seguir, cria-se uma variável diminuição, que é o p utilizado aqui, ou seja, a diminuição da distância a cada ciclo. Cria-se também uma variável que dita a ordenação do vetor, e eu inicializei ela como false para forçar a função a entrar nesse loop. A primeiro momento, você diminui a distância com base na diminuição, e se a distância se tornar menor que 1, troca-se por 1. Senão, o algoritmo comparará um elemento com si mesmo, ele nunca vai trocar nada e vai assumir que o vetor está ordenado, ou seja, ele não vai funcionar. No primeiro momento, assume-se que ele está ordenado, ou seja, até agora não foi feita nenhuma troca. Inicia-se uma variável posição como 0. E enquanto posição mais a distância for menor que n, ele fica nesse loop. Porque se tornar igual ou maior, ele extravasa o vetor e pode zoar toda a memória fora. Se o vetor posição for maior que posição mais distância, ou seja, está comparando um par de elementos que podem estar distantes, essa é a grande vantagem do CompSort sobre o Bubble, você troca a posição desses dois elementos e torna a variável ordenado como falso, ou seja, ele não estava ordenado neste ciclo neste ciclo, e aumenta a posição em uma unidade, ou seja, incrementa lá. Ou seja, ele vai comparar um par de elementos distantes no primeiro pares de elementos distantes no primeiro ciclo, no segundo são pares de elementos mais próximos e se tornam cada vez mais próximos, até que ele se torna idêntico ao bubble quando a distância é 1. E quando ele passar por todo o vetor sem realizar nenhuma troca, o vetor estava ordenado, então ele sai deste loop.